Olha, na vida acontece muita coisa ruim, certo? Você concorda comigo? O mundo, ele tem muitas felicidades, você consegue ser uma pessoa feliz a despeito de todos os problemas que acontecem por aí, certo? Só que tem um detalhe. Existe uma coisa tão terrível que eu comparo isso até mesmo à morte. É como se você estivesse sofrendo um luto. É quando você se divorcia. Sabe de uma coisa? Muitos casais hoje em dia estão passando pelo divórcio, só que eles mal sabem os problemas que são causados pelo divórcio. Olha, não sei se você sabe, mas a maioria dos casais, quase 100% dos casais, quando eles se separam, eles se arrependem. Eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você passe pelo arrependimento de ter se separado. Por que eu digo isso? A separação, ninguém fala sobre isso, ninguém. Mas a separação ela traz uma dor muito grande para aqueles que experimentam ela. Sabe? Há um arrependimento profundo quando a pessoa se separa, porque ela se sente com um vazio tão grande, mas tão grande, que ela é incapaz de falar o quanto ela está sofrendo para a pessoa. Por isso mesmo que muitas pessoas não são honestas ao falarem o real sentimento que passa na cabeça delas quando elas se separam dos seus cônjuges. É um sentimento terrível. Sabe o que passa na mente da pessoa que se divorcia? Ela pensa assim: eu poderia ter feito algo mais. Eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter sido uma pessoa melhor. É isso que acontece. Sabe, as pessoas que se separam não são honestas com você. E eu quero fazer com que você entenda de uma vez por todas que existem perigos inimagináveis se você não nutrir o seu casamento, se você não for o agente transformador do seu casamento. E outra coisa, se você não fazer do casamento um lugar bom de estar, acredite, mesmo se você não se separar, a sua vida vai continuar um inferno. Sabe por quê? Existem pessoas que vivem 10, 20, 30, 40 anos e são os mesmos, não mudam, não são pessoas boas umas para as outras, uma para a outra, aliás. E essas pessoas que vivem tantos anos juntos, elas não experimentam a verdadeira felicidade que há em estar casado. Olha, para pensar aí. Você está casado, talvez você não está satisfeito com o rumo que o seu casamento está tomando. Talvez você está infeliz, certo? E talvez você não esteja sabendo lidar com essa situação. Agora, tenta imaginar você nesse casamento, só que você decide não se divorciar, que realmente é a melhor opção, mas você decide manter o casamento. Só que vocês dois continuam sendo os mesmos. Imagina vivendo um inferno dentro de casa, sabe? As pessoas continuam as mesmas e acreditam que as coisas vão melhorar se elas continuarem fazendo as mesmas coisas. E tem outro detalhe. Eu não sei se você que está assistindo tem filhos ou não, mas tem um detalhe muito importante. Sabe qual é? Casais que se separam, eles trazem enormes prejuízos para os filhos. Os filhos vão sofrer depressão, ansiedade, estresse, eles vão ficar angustiados para sempre, acredite nisso. Eles vão sofrer inúmeros traumas emocionais que vocês não queiram nem mesmo imaginar, sabe? Os seus filhos vão sofrer caso você se separar do seu cônjuge. Só que tem outro detalhe também. De qual outra maneira os seus filhos podem sofrer? Simples. Se você continuar casado com seu cônjuge, só que vivendo o mesmo tormento como se nada fosse mudar. É o seguinte, eu dei o exemplo. Você pode viver 40 anos com seu cônjuge, certo? Você pode viver uma vida 40 anos ao lado dele sem divorciar. Mas o que adianta viver esses 40 anos? Só que a vida a dois tem sido um inferno. Agora eu te pergunto, se a vida a dois tem sido um inferno para vocês, dentro do casamento, imagina para os seus filhos, caso você tenha filhos ou caso você ainda vai ter filhos. Tá me entendendo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo o quão preocupante é ou se divorciar ou manter-se casado só que vivendo um casamento não agradável, só que um casamento, pode-se dizer um casamento infernal mesmo? Tá entendendo? Olha, nessa videoaula eu vou falar sobre 7 ilusões de um casamento feliz. Agora eu quero fazer você pensar aqui comigo. O que é ilusão?
Sabe? O que é ilusão para você? Sabe o que é ilusão para mim? Ilusão é uma falsa sensação de conforto para mim. A pessoa acha que ela está confortável não tomando atitudes para as coisas melhorarem e as pessoas acreditam. As pessoas iludidas, elas acreditam que ficando na mesmice de sempre, cruzando as pernas, colocando as perninhas para cima e achando que vai dar tudo certo no final. Isso é ilusão. É ficar no conforto de tal maneira, acreditando que aquele conforto vai trazer algum resultado diferente. E sabe que a ilusão também para mim é aquela mentira que agrada a pessoa. Sabe? Talvez eu esteja conversando com alguém que esteja iludida. Talvez eu estou conversando com alguém que acredita que as suas ilusões trazem conforto, mas no final não traz. Toda ilusão, ela só traz conforto no início, mas no final a ilusão se mostra algo devastador, tanto para a pessoa em si, tanto para o casal, tanto para os filhos. E eu tenho que te perguntar, você já se sentiu enganado? Eu já. Sabe, ser enganado é uma das piores sensações do mundo. É horrível. Ilusão é isso, é ser enganado. Só que pior do que ser enganado é se deixar ser enganado. E eu estou aqui para isso, para fazer com que você entenda de uma vez por todas como não ser enganado dentro do seu casamento com as ilusões que incentivam você a pensar que está tudo bem, que está confortável da maneira que está. Você se engana quando pensa que o seu casamento pode ficar assim, sabe? As pessoas acham que podem viver 40 anos vivendo uma vida infernal achando que nada vai acontecer. Vai sim. Você vai ser uma pessoa estressada, você não vai ser uma pessoa feliz, você vai andar depressiva, ansiosa, você vai ter medo de conviver com seu cônjuge. Algo que deveria ser bom vai se tornar um inferno. Por isso mesmo que eu estou aqui nessa videoaula para disponibilizar para você ferramentas que são eficazes para fazer com que o seu casamento fique livre do divórcio, fique livre da ansiedade, você e o seu cônjuge, para que o seu casamento fique livre da depressão, do estresse a dois. Eu quero que você entenda que são ferramentas extremamente eficazes para fazer com que os seus filhos também entendam que eles vivem num lar, que eles podem contar com pais unidos. E você pode estar me perguntando como ficar livre do divórcio de um casamento infernal, de viver 40 anos ao lado de uma pessoa que eu não gosto. Eu quero amar meu marido, eu quero amar minha esposa, eu quero estar apaixonado por ele. Como eu faço isso? A resposta é muito simples. Eu quero que você tenha paciência, porque a partir de agora eu vou te ensinar, eu vou, aliás, falar para você as 7 ilusões de um casamento feliz. 7 mentiras que contam para você e você anda acreditando. Mas vamos fazer o seguinte, antes de falar sobre as 7 ilusões mesmo, eu tenho que te falar sobre os casais que vivem intensamente as 7 ilusões e não têm percebido. Sabe aquele casal que já acorda e eles não dão um beijo um no outro, eles não dão um bom dia um no outro, eles não fazem o seu desjejum juntos, eles não fazem uma oração juntos, eles vão para o banheiro, se arrumam, saem, quase não trocam olhares. E mais, são casais que ficam longe durante todo o dia e não fazem questão de dar um telefonema um por outro. Sabe, isso é normal para você? É normal você passar o dia todo longe do seu cônjuge e não sentir saudade dele? Olha, eu já trabalhei muitos anos da minha vida fora. Na minha vida fora, foram mais de 10 anos trabalhando fora. E durante todos os anos de casado, todos os dias eu fazia questão de ligar para minha esposa, para Tayane, para perguntar como ela tá. Durante todo o dia eu mandava mensagens de amor para ela, falando o quanto eu amo ela, o quanto eu sinto saudade dela, o quanto eu espero chegar no final do dia e encontrá-la. Sabe, os casais que vivem iludidos um com o outro, eles não fazem isso, eles não dão um telefonema um para o outro, eles não mandam mensagem de amor um para o outro, eles não falam que estão com saudade, na verdade, eles nem pensam um no outro durante o dia. Isso é normal para você? É normal um casal chegar em casa, a mulher chega em casa, o homem chega em casa, ou talvez a mulher já está em casa, o marido chega em casa, ambos
não se sentem felizes em ver um ao outro, sabe? A mulher talvez chega primeiro e não abraça o marido não abraça a esposa, o marido chega com cara fechada, culpando a esposa de tudo que está acontecendo durante o seu dia, a mulher quer reclamar de todo o seu dia para o marido, achando que ele vai conseguir resolver tudo, sabe? Eles não sabem conversar sem brigar. Isso é normal para você? Isso são casais que vivem intensamente 7 ilusões dentro do casamento. E o pior de tudo, acham que estão felizes. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para você. Sabe quem mais sofre também nessa história toda? Não é só o homem, não é só a mulher, não. Quem sofre também são os filhos. Eu já falei isso aqui para você. Os filhos sofrem muito, só que tem um detalhe. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês também já perceberam isso, mas a cada geração que passa, você percebe que há um declínio moral em cada geração. Ou seja, a geração daqui para frente vai ser pior do que a geração que já se passou. E o pior de tudo é que essa geração, ela é feita dentro dos lares, dentro das casas, casamentos que não se dão bem, formam filhos delinquentes. E quando eu falo filhos delinquentes, eu não estou falando de filhos que vão ser drogados, traficantes, nada disso. Eu estou falando de filhos que não vão conseguir manter um lar, assim como você não tem conseguido manter um lar com o seu cônjuge, se esse for o seu caso. Sabe, é muito triste. É como se olha só, eu tô com minha esposa, Tayane, nós temos o nosso filhinho Daniel. Imagina eu não demonstrar que eu amo a minha esposa pro Daniel. Qual o exemplo que o Daniel vai ter daqui para frente? Se eu tivesse vivendo um lar infeliz, eu tenho que mudar. Sabe por quê? Porque primeiro, eu preciso me amar. Eu preciso amar minha esposa e eu preciso amar os meus filhos. Para quê? Para que eu crie filhos que vão servir à sociedade e, acima de tudo, vão servir a Deus. Se você vive tudo isso que eu te falei aqui, não é para se assustar não, tá bom? Não fique assustado. Por quê? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, tá? Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Quanto tempo você acha que vai aguentar esse casamento que você tem vivido hoje? Esse casamento que você não suporta o seu marido, esse casamento que você não suporta a sua esposa. Esse casamento que vocês não são amigos um do outro, que vocês não dão exemplos para o seu filho. Um casamento que vocês mal veem a hora de saírem de casa para ficarem livres um do outro. Até quando você acha que vai conseguir suportar esse casamento? Eu acho que a resposta é pouco tempo. Ou vocês vão divorciar ou vocês vão achar mesmo que fizeram uma má escolha e que o casamento é um inferno. Por isso mesmo, eu vou te apresentar aqui as 7 ilusões do casamento feliz. E não somente eu vou apresentar essas 7 ilusões, mas eu vou ensiná-los a não viver essas ilusões. Para quê? Para que vocês tenham um casamento saudável. E o que é um casamento saudável? Sabe o que é um casamento saudável? É quando um sente saudade do outro. Um casamento saudável é quando você sente prazer em estar dentro daquele casamento, dentro daquela relação. É um casamento em que vocês sabem lidar com os conflitos, resolver as suas diferenças. Um casamento saudável, sabe o que é? É um casamento em que as brigas não vão fazer mais partes. É claro que vai ter divergências, só que as divergências não vão ser um ponto de conflito, mas vai ser um ponto de transformação para o outro. Sabe o que é um casamento saudável também? É quando você se sente atraído sexualmente pela sua esposa ou pelo seu marido. Como assim? É quando você sente desejo de fazer sexo com o seu cônjuge. Talvez você nem tenha se sentido mais atraída sexualmente pelo seu esposo, e isso é muito triste numa relação porque uma das bases de um casamento feliz é sexo. E se você não tem prazer em estar conectada sexualmente com seu marido, você vai ser uma pessoa para sempre infeliz. Caso você também seja marido e não tenha desejos sexuais pela sua esposa, você também vai viver infeliz e vocês correm até mesmo o risco, sabe de quê? De cair no adultério, de cair numa traição e, por fim, cair no divórcio, e vocês vão experimentar coisas horríveis se assim acontecerem. Mas por isso que eu estou aqui. Estou aqui para ajudar você. Estou aqui para ajudar você e a sua família, o seu casamento. Ah, e tem um detalhe. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo, essa videoaula sozinho, sozinha, mesmo que
o seu cônjuge não esteja ajudando você nessa, mesmo que ele não esteja interessado em fazer com que esse casamento se torne verdadeiramente feliz, acredite no que eu estou te falando aqui. Você vai conseguir fazer isso sozinha. Por meio de você, o seu casamento vai ser uma bênção. Eu tenho certeza disso, mas para isso você tem que ficar comigo até o final. Vamos lá então? A primeira ilusão de um casamento feliz é acreditar que o seu parceiro precisa entrar no jogo. É assim, temos a tendência de acreditar que as coisas surgem por acaso. Só que, cá entre nós aqui, as coisas surgem por acaso? A resposta é não. Sabe por quê? Vou dar um exemplo, olha só. Fugindo um pouquinho, só um pouquinho, da área de relacionamento, da área do casamento. Na sua saúde, para que você tenha uma saúde boa, uma saúde forte, as coisas surgem por acaso? Uma saúde surge por acaso? A resposta é não. Outro exemplo. Na sua vida financeira, você é uma pessoa que quer liberdade financeira, certo? Você tem esse sonho. Só que eu te pergunto, liberdade financeira surge por acaso? A resposta também é não. Outro exemplo, se você quer alavancar na sua carreira, se você quer alavancar nos negócios, as coisas surgem por acaso? Também não. Até mesmo na espiritualidade, se você quer ser uma pessoa espiritual, uma pessoa melhor, as coisas não surgem por acaso. Só que tem um detalhe. As pessoas acreditam que dentro do casamento, a felicidade também surge por acaso, só que também não é assim. Vamos parar para pensar. Eu quero que você entenda quem é o responsável pela sua felicidade. O responsável pela sua felicidade é quem? É você. O responsável em manter uma boa saúde é você. O responsável em alcançar liberdade financeira também é você. O responsável por progredir na vida, na vida acadêmica, na vida profissional, nos negócios, também é você. Estou certo? Agora vamos parar para pensar aqui. Se nessas áreas, saúde, vida acadêmica, finanças, espiritualidade, depende de você, o que dizer do casamento? Então, o que acontece? Dentro do casamento, as coisas também dependem de você. O que acontece? Para que você consiga ter uma transformação dentro do seu casamento, você não pode ficar esperando o outro. Você tem que começar a agir. Para que você tenha saúde, você não pode esperar uma atitude do outro. Você precisa agir. Então veja, a primeira grande ilusão, portanto, é achar que o seu parceiro precisa entrar no jogo para que as coisas comecem a andar. Só que não é bem assim. Aí sabe o que acontece? Na tentativa de você tentar mudar o outro, você acaba se frustrando. Sabe por quê? Porque você percebe que o outro, ele não muda segundo aquilo que você quer. Você tenta impor a ele mudança, só que ele não muda. Aí o que acontece? Você fica frustrado. Você fica frustrada. Por quê? Porque você percebeu que o outro não muda por causa de você. Então veja, o outro não muda se você impor a ele essa mudança. Essa mudança não pode surgir nele se você impor a ele essa mudança. Já viu aquela frase que diz assim que se você quer mudar o mundo, você tem que começar por você? Agora eu quero parafrasear essa frase. Olha só, vamos parafrasear essa expressão. É assim: se você quer mudar o seu casamento, comece por você. Anotou? Tá escrevendo aquilo que eu tô te falando, porque afinal de contas isso aqui é uma aula, na verdade? Se tratando que é uma aula, você precisa anotar, você precisa escrever, beleza? Então anota aí. Se você quer mudar o seu casamento, precisa começar por você. Aí você pega e fala assim para mim, mas Alexandre, é ele que precisa mudar, não sou eu, você não está entendendo. Olha, eu vou falar isso aqui com muito carinho para não te ferir. Mas uma coisa é certa, quando você fala que só é o outro que precisa mudar, você está falando assim que você é perfeito, que você é perfeita. Agora eu te pergunto, quem é perfeito? Perfeito é só um, que é Deus. Então, exigir do outro uma mudança sem você mudar primeiro é como se você estivesse se aliando ao fracasso, porque é impossível você querer mudar uma pessoa sem que antes essa mudança não tenha acontecido dentro de você. E acredite, olha só, acredite, sempre existe pontos que precisam ser melhorados dentro de você. Sempre existem mudanças que precisam ser ocorridas dentro de você. E quem afirma que não precisa mudar, quem afirma que não precisa se transformar, está afirmando também que não precisa melhorar. E todos nós precisamos melhorar. É o seguinte, para pensar. Se você não melhora em áreas importantes da sua vida, você acaba ficando mais fraco. Você concorda comigo? Por quê? É o seguinte,
Todos nós precisamos nos desenvolver. O desenvolvimento, ele faz bem para a nossa saúde. Olha só, quando você se desenvolve como pessoa, você melhora a sua alegria, você se torna uma pessoa mais contente, você se torna uma pessoa mais feliz mesmo, sabe? Por que eu digo isso? Quando você se desenvolve na área física, mental, espiritual, social, relacionamental, no seu casamento, tudo começa a fazer mais sentido. É o seguinte, para pensar aí. Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar o meu exemplo particular. Eu tenho um filho e o nome do meu filho é Daniel. O Daniel ele é bem pequenininho, agora ele está com 1 ano de idade. E eu percebo que o Daniel ele é uma pessoa extremamente feliz. Ele é uma pessoa muito feliz. Sabe por que eu percebo a felicidade nele? Primeiro, eu sou o pai dele, eu estou o tempo todo com ele. Mas eu percebo que o motivo que leva a ele ser feliz, sabe qual é? É porque ele está em constante desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Se você fala que só o outro precisa melhorar, só o outro precisa mudar, você está falando que você não precisa melhorar. E quando você não está em constante melhoramento, em constante desenvolvimento, algo ruim acontece, tanto em você quanto também em seu casamento. Então, um ponto importante que precisa ficar bem frisado aqui, ó, na sua mente é o seguinte, e até é importante você anotar isso aí também, é que você está em constante desenvolvimento, em constante aprendizado, em constante mudança. E quando você não está em constante desenvolvimento, você traz prejuízos para a sua vida e também traz prejuízos para o seu casamento, mesmo sendo o outro que precisa mudar. Realmente, eu não tiro a sua razão, o outro realmente precisa mudar, mas você também precisa, entendeu? Então tá, você aprendeu até aqui que existe dentro de nós uma necessidade de se desenvolver e quando a gente não se desenvolve, trazemos prejuízos para todas as áreas da nossa vida. Pensando nisso, eu preciso fazer uma perguntinha para você. Quem é o responsável pela sua felicidade? A resposta é muito simples. O responsável pela sua felicidade é você mesmo. Você já deve ter notado isso. Mas o seu meio, o meio em que você vive, as pessoas que te cercam, elas são influenciadas por você. Se você, de fato, é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz, aquela sua felicidade vai impactar o seu meio. Aquela sua felicidade, aquele seu desenvolvimento contínuo que eu já te falei aqui que é importante, vai impactar até mesmo as pessoas que te cercam. E agora eu te pergunto, quem é a pessoa que te cerca todos os dias? O seu companheiro, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Estou errado? Então, quanto você se desenvolve, quanto você está em processo contínuo de desenvolvimento, você acaba impactando o seu casamento. E acredite, o seu jeito consegue impactar o seu companheiro. Aí você fala assim, mas Alexandre, você não acabou de dizer pouco tempo atrás que ninguém muda ninguém? É verdade, eu falei isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando a mudança começa em nós, acredite, a pessoa que você se deita todos os dias vai perceber isso. Por quê? Ela não estava acostumada com aquele seu jeito e agora você se transforma em uma pessoa totalmente diferente. Você começa a se desenvolver de tal modo que aquela pessoa vai ficar impressionada com o seu resultado e ela vai pensar assim, o que está acontecendo? E se você ir até o final dessa videoaula, você vai perceber que eu vou te dar vários exemplos, métodos incríveis para que você consiga aplicar dentro do seu casamento, mas primeiramente dentro de você. E você vai perceber que você é uma pessoa melhor, você vai conseguir, aliás, se transformar em uma pessoa melhor para que o seu casamento se torne um lugar melhor também, tanto para você quanto para o seu cônjuge. Olha só, eu vou te dar 2 exemplos para as coisas ficarem mais claras. Tem 2 filmes muito importantes que eles tratam bem a realidade dos casamentos hoje em dia. O primeiro filme é O Quarto de Guerra. Se você não assistiu os filmes que eu estou indicando aqui, assista, são muito importantes para você. Então veja, esse primeiro filme que eu indiquei para você agora, O Quarto de Guerra, ele conta a história de um casal, Elizabeth e Tony. Eles estão à beira do divórcio porque eles não se entendem, eles brigam muito, eles não resolvem os seus conflitos. E durante o filme, aquela coisa toda, muitas brigas, muitos conflitos, desentendimento, Elizabeth, ela encontra como uma mulher idosa, e aquela mulher idosa, ela faz um favor muito grande para ela. Ela incentiva Elizabeth a transformar o seu casamento, mas começando por ela. Então veja, Elizabeth, ela começa a entrar em ação. E pelo fato da Elizabeth ter entrado em ação
e começar a mudar a sua vida, se desenvolver como pessoa e até mesmo se desenvolver como uma pessoa cristã, o seu esposo, o Tony, ele começa a perceber toda a diferença. E o que acontece? A mudança que ocorreu dentro dela motivou o marido a mudar também. Já o outro filme, que é muito bom também, se chama A Prova de Fogo. É praticamente uma história bem semelhante. Um casal que está à beira do divórcio, eles não sabem mais o que fazer. Para eles, o único meio para acabar com aquele conflito todo é o divórcio, então eles estão à beira do divórcio. Aí o que acontece? O marido, o Caleb, no filme ele encontra também motivação para prosseguir, para tentar mudar por meio do seu pai. E a história nos conta assim que ele começou uma mudança primeiro dentro dele. E depois essa mudança foi vista pela esposa. E no final das contas, o que aconteceu? Ambos se tornaram felizes porque a mudança começou com uma pessoa. Então, nada daquela história de que os dois precisam entender que é muito importante nutrir um casamento feliz. Não. Na maioria dos casos, as duas pessoas, elas não fazem a menor ideia de que precisam mudar. Geralmente acontece com uma pessoa. E quando esta uma pessoa começa a mudar, a gente começa a perceber uma mudança no outro. Então você pode até não conseguir mudar o seu cônjuge, mas você consegue mudar você. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos resumir essa primeira ilusão de um casamento feliz. Primeiro, você toma consciência de que você precisa mudar. E depois que você tomou consciência de que você precisa mudar, o que acontece? O seu comportamento passa a ser diferente. E pelo fato do seu comportamento ser diferente, o seu meio em que você vive começa a melhorar. E pelo fato do seu meio ter melhorado, o que acontece também? As pessoas que vivem no seu meio também passam a sentir a sua diferença e também se sentem incentivadas a mudar também. Agora, a segunda ilusão do casamento feliz é achar que o outro é o culpado de tudo. Eu preciso te fazer uma pergunta aqui, tá bom? Responda com sinceridade aí dentro do seu coração. Achar o culpado na história, principalmente dentro do seu relacionamento, se tratando do casal, vai trazer alguma transformação? A resposta é não. Sabe, o casamento não é como se fosse a resolução de um crime. Não, o casamento não é isso. Vamos lá. O que é o casamento? O casamento nada mais é a união de duas pessoas que se amam ou já se amaram, só que elas estão frustradas uma com a outra porque talvez seja pelo motivo que uma fica culpando a outra pelos problemas que acontecem dentro da relação. A gente vive numa cultura em que foi ensinado para o homem que trabalhar dentro do relacionamento, dentro do casamento para que ele se torne mais feliz, um casamento mais sólido, mais próximo, é algo feminino e algo que não é tão relevante assim. E pelo fato dos homens acreditarem nisso, a maioria dos homens, infelizmente, não buscam resultados satisfatórios para um casamento feliz. Talvez esse vídeo que eu fiz aqui para você, essa videoaula, está sendo vista pela maioria esmagadora por mulheres. Por quê? A mulher, ela entende que o casamento, ele precisa ser nutrido. O homem, infelizmente, não foi ensinado isso para ele. Para o homem, qualquer coisa tá bom, o que importa é sexo, não é verdade? Só que para a mulher, não. Para a mulher, o relacionamento, ele é constituído por inúmeras áreas, não somente sexo. Então, o que acontece? É normal as mulheres sentirem raiva do homem e culparem os homens pelas suas negligências dentro do lar. E eu não tiro a razão das mulheres por pensarem assim. Afinal de contas, olha só, o homem, ele tem uma capacidade incrível de entregar resultados, seja no trabalho, seja em qualquer outra área da sua vida. Mas quando o assunto é casamento, o homem se afunda. O homem não sabe lidar com a situação, o homem não sabe resolver conflitos, o homem não sabe liderar a família, o homem não sabe ser o provedor do lar. E isso tudo por quê? Porque foi ensinado para ele agir assim. Aí a mulher, o que acontece? A mulher se sente muito irritada com aquela situação e culpa o maridão por aquilo que está acontecendo. Mas eu tenho um recadinho para as mulheres que estão assistindo essa videoaula. Calma lá. Olha só, eu sei que o marido não tem sido uma pessoa tão boa assim quanto aquilo que você imaginava. Eu sei que você tem que mudar algumas coisas para que ele mude também. Mas eu também sei que ele precisa mudar muitas coisas para que o casamento seja construído entre vocês. Só que eu tenho que falar uma coisa muito importante. Sabe o que eu tenho que te falar aqui? Presta atenção.
Irritabilidade, ficar irritado, furiosa com o marido, não vai trazer resultados. Se você quer que o seu marido entregue resultado para você, você não pode culpá-lo e principalmente culpá-lo com irritação. Você não pode chegar nele e falar com toda fúria aquilo que ele é culpado. E mesmo você tendo razão, é assim, quando você culpa o seu marido, principalmente com ataques de fúria, você vai encontrar duas reações. A primeira, a menos comum, é o seguinte: o seu marido vai te ouvir, ele vai entender aquilo que você está falando, só que pelo fato de você ter agido daquela maneira, com raiva, de maneira impensada, ele acaba até te obedecendo, só que não é uma obediência com amor. Ele vai te servir sim, mas o olhar dele para você não vai ser um olhar assim de admiração mais. Já a segunda reação, que é uma reação mais provável que aconteça, o seu marido vai ouvir aquilo de você, ele vai ficar irritado, ele vai retribuir com a mesma moeda, ele vai gritar com você assim como você gritou com ele vai culpar você assim como você culpou ele. Veja, o amor é muito bom. Vamos cá entre nós aqui, amar é bom demais. Só que tem um detalhe muito importante nessa história toda. Quem não ama tem problemas. E quem não recebe amor também tem problemas. Então, no casamento acontece duas vias. Você ama e é amado. Você é amado e ama. Quando não acontece isso, infelizmente há uma coisa muito triste, que é a dor. É assim, você cai na ilusão de acreditar que você fez uma escolha errada, que aquela pessoa que está com você não deveria ser a pessoa com quem você deveria ter se casado. Só que tem um detalhe. Quando você pensa assim, você está gerando muita dor para você, porque você acredita naquilo, porque de maneira tão intensa, você repetiu aquilo e aquilo se torna realidade. Aí de que maneira você mostra para o seu cônjuge que você está rejeitando ele? Simples. Pelas críticas, pelas ofensas, pelas censuras. Tudo isso vai desenvolvendo dentro do seu cônjuge uma rejeição por você também. Então o que acontece? Você culpa ele não aceita aquela culpa e ele rejeita você. E quando você culpa o seu cônjuge, você acaba também rejeitando o seu cônjuge. Eu quero que você anote aquilo que eu vou te falar agora. Você precisa entender que casamentos, eles não são encontrados. Não, eles são criados. Então, nada daquela história de que você casou com a pessoa errada. Não, não é assim. Você apenas ainda não criou um casamento sólido dentro do seu relacionamento. E não existe uma forma pior de criar um casamento sólido culpando o outro. Mas, Alexandre, ele fica me culpando também. Eu vou ficar calada? Vou deixar barato? Não, não é assim. Calma lá. Olha só. Você realmente não pode receber a culpa de tudo aquilo que acontece dentro da relação. Mas, para começar a mudança, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que, para que você veja uma melhora no outro e também em você e dentro do seu casamento, você não pode mais culpar o outro, colocando sobre ele a culpa de tudo que é ruim que acontece dentro do casamento. Eu concordo com você. Toda ação existe uma reação. A partir de hoje, você não vai mais reagir da maneira que você agia no passado. Isto é, você não mais vai contra-atacar o seu marido. Tá entendendo? Você não mais vai contra-atacar a sua esposa. Isto é, você não vai pagar com a mesma moeda, mesmo que ele mereça. A partir de hoje, você vai se defender. Vamos colocar a palavra se defender aqui. Você vai se defender das acusações do seu cônjuge por meio do argumento, tá bom? Vou te explicar como. Olha o exemplo. Vamos supor que o seu cônjuge te chame de preguiçoso, de preguiçosa. E aquilo te incomoda, né? Vamos ser sinceros, aquilo incomoda qualquer um. Só que em vez de você contra-atacar, você vai usar o argumento. Você vai chegar nele e vai falar o seguinte: olha, eu estou ofendida por aquilo que você falou para mim, mas por amor a você eu quero mudar. Vamos tentar fazer a cena aqui, olha. Imagina que vamos colocar a mulher sendo culpada aqui, sendo culpada pelo marido. O marido chega em casa, chega cansado, ele não entende a situação que está acontecendo na casa. E ele percebe que uma coisa que deveria ser feita não foi feita pela esposa. Só que ele não quer saber do que aconteceu. Ele simplesmente chega na esposa e fala assim: olha, você é uma preguiçosa mesmo. Aí você, em vez de contra-atacar, você vai chegar nele e vai falar assim: olha, amor,
eu tô muito ofendida por aquilo que você falou de mim. Você me chamou de preguiçosa, sendo que você não conhece o contexto daquilo que eu não fiz. Só que tem um detalhe, eu te amo muito, eu te admiro muito e eu quero que as coisas sejam diferentes entre nós dois aqui. O que eu posso fazer para que você, quando chegar em casa, não reaja dessa maneira que você reagiu? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E como você pode me ajudar? A essa altura, o marido ele se assustou porque você reagiu de maneira diferente. Você reagiu de uma maneira que ele nunca imaginaria que você iria reagir. Tá me entendendo? Onde eu quero chegar? Entenda uma coisa. Dentro da relação, o amor, ele é recíproco. Isto é, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, eles vão reagir de acordo com a sua reação. Então, o que acontece? Já que foi você que sentiu a necessidade de mudar, acredite, a maior parte do esforço inicial, se não dizer todo o esforço, vai vir de você a partir de agora. E olha, tudo no início é difícil, tudo. Tudo que você vai fazer no início é muito difícil, muito complicado, parece que as coisas não vão dar certo. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Parece que as coisas não vão dar certo. Parece que você está entrando numa fria, parece que você está sendo injustiçado, mas acredite, é o início que as coisas são mais complicadas. Então, o cônjuge, ele não precisa das suas acusações. Ele não precisa ouvir que ele é culpado de tudo. O que ele precisa é de apoio, mesmo quando ele não te apoia. Afinal de contas, alguém tem que começar a apoiar um ao outro. Porque se não for você, vai ser ele? Eu acho que não. O seu cônjuge, ele vai precisar de paz, mesmo quando ele não te oferece paz, quando ele sabe só te atacar, quando ele sabe somente te criticar, te ofender. É assim mesmo. Mas é assim mesmo só no início. Sabe por quê? Raramente duas pessoas entendem a necessidade de construir um casamento sólido. Raramente isso acontece. Raramente essa videoaula, está sendo visto por ambas as partes, homem e mulher, no mesmo casamento. É muito raro. Provavelmente você está aí sozinha, provavelmente você está aí sozinha escutando esse vídeo. Por quê? Porque o outro ainda não sentiu a necessidade de mudança. Só que ainda não sentiu, mas pode surgir dentro dele por meio do seu exemplo. Mesmo que o seu cônjuge não entenda isso, mesmo que demore para que ele entenda o que está acontecendo, tenha paciência com ele. Tenha paciência porque, afinal de contas, é o casamento de vocês. Já a terceira ilusão do casamento feliz é quando as pessoas acreditam que não é preciso se esforçar. Você com certeza já ouviu aquela frase assim: ninguém nasce andando. Eu já ouvi muito isso. As pessoas sempre falam isso: olha, ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, ninguém aprende nada do nada, não é verdade? Isso é verdade também nos relacionamentos. Veja, você não nasceu aprendendo a amar a sua esposa. Você não nasceu aprendendo a ter paixão pelo seu esposo. Vamos fazer as coisas ficarem mais claras aqui, tá bom? Presta atenção. Eu quero que você pense em um casal só, não precisa ser mais de dois, mas se for dois para cima não tem problema. Mas eu quero que você pense em um casal que você considera-os como exemplo, casais que realmente são felizes um com o outro. Pensa aí. Pode ser casal famoso ou pode ser também anônimos. Não tem problema. Pode ser pessoas da sua família, amigos, não importa. Pensa aí. Pensou? E se eu te dizer que esse casal que você pensou aí, eles não se tornaram felizes um com o outro por acaso? Por que eu digo isso? Veja. Aquele casal que você pensou, esse casal que você pensou aí, acredite, foram muitos conflitos que eles tiveram um com o outro. E dentro desses conflitos, foram muitos ajustes que eles tiveram que fazer. Eles simplesmente não aceitaram o outro, eles simplesmente se adaptaram ao outro e resolveram as suas diferenças, os seus conflitos, para quê? Para ficarem felizes. Então é aquilo. Ninguém consegue as coisas por acaso. Esse casal que você pensou aí, eles não se tornaram felizes um com o outro por acaso. É ilusão pensar assim, é ilusão achar que você consegue as coisas sem esforço. É como eu disse, ninguém nasce andando, ninguém nasce falando. Aí você pode se perguntar assim, mas Alexandre, eu já me esforcei, não consegui, caí, meu relacionamento não foi para frente. Só que eu tenho que te perguntar, quem cai é quem tenta. Só que tem um detalhe, quem alcança vitória é quem não desiste. Então o que acontece?
Você vai tentar, só que você vai continuar tentando, porque só tem fracassos quem cai, só que só tem vitória quem não desiste. Então o que acontece? O que eu tô falando aqui para você? Eu tô falando para você o seguinte: você não pode desistir do seu relacionamento, por quê? Porque é preciso ter esforço, dedicação, persistência. A partir de hoje, eu quero que você faça o seguinte exercício mental, tá bom? Olha só que exercício mental legal que eu vou te ensinar aqui agora que você precisa colocar em prática. Todas as vezes que você tiver algum fracasso dentro do seu casamento, eu vou te pedir para que você não considere esse fracasso como sendo o fim. Não é o fim. Como assim? O que você vai fazer daqui para frente agora? Você vai fazer o seguinte: a partir de agora, quando você estiver diante de um fracasso dentro da sua vida, dentro do seu relacionamento com o seu cônjuge, você vai pensar o seguinte: isso foi apenas uma tentativa que não deu certo. Entendeu? Vou repetir. Se puder, até anote isso aí para ficar, bem gravado. Você vai repetir consigo mesmo, você vai escrever, você vai falar assim: os meus fracassos dentro do meu casamento é apenas uma tentativa que não deu certo. Você não pode se culpar e você também não pode culpar o seu cônjuge por aquilo que não deu certo. Sabe? Ficar se culpando, o outro, é apenas uma desculpa para não se esforçar. Por quê? Um casamento sólido, um casamento feliz, próspero, é um casamento que exige muito esforço e paciência. Agora eu quero fazer outro desafio para você. O primeiro desafio era você ter pensado em um casal que você considera eles exemplo, um casal realmente muito feliz. Só que agora eu quero que você pense num casal que se separou. Não é casal mais, né? São divorciados. Pense aí em pessoas divorciadas. Você conheceu o casal quando eram casados, mas hoje se divorciaram. Pensa aí. Pensou? Agora eu vou te levar a entender o motivo que levou esse casal a se divorciar, a se separar. Veja, esse casal, esse ex-casal, né? Vamos falar assim. Esse ex-casal, eles não deram tempo, não deram oportunidade para o tempo. Eles não deram oportunidade, aliás, para o esforço e nem para o tempo que o esforço exigia. Por quê? Quando você começa a se esforçar, você precisa dar um tempo para esse esforço. Para quê? Porque, veja, você se esforça, você espera e depois você tem resultados. É assim. É esforço seguido de tempo que vai ter resultados. Sem essas três palavrinhas em conexão, você não vai ter um casamento feliz. Então vamos lá. Vamos repetir aqui, tá bom? Presta atenção. É esforço seguido de tempo para que esse esforço revele o quê? Resultados. Agora vamos pegar um exemplo da sua realidade, tá bom? Suponhamos que você decidiu no seu coração não gritar mais com seu cônjuge. Só que chegou um determinado tempo em que você não se aguentou e foi lá e gritou. Você gritou com seu marido, você gritou com sua esposa, você não aguentou, você foi lá e explodiu. Depois que acontece esse incidente, diante de um desafio que você se colocou, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa é a mais comum de se acontecer. Sabe o que acontece? A pessoa que se desafia, mas depois percebe que fracassou, essa pessoa vai pensar assim: eu não consigo mesmo, eu não nasci para isso, eu sou um fracassado, não tem jeito para mim. É muito comum alguém pensar isso, não é verdade? Muitas pessoas pensam isso, só que, veja, eu quero que você pense na segunda opção como sendo a mais válida e aquela que você vai se adequar, tá bom? A segunda opção é o seguinte: você infelizmente propôs no seu coração não gritar mais com seu cônjuge, mas você foi lá e gritou. Sabe o que deve acontecer? Você deve pensar assim: olha, isso foi apenas uma tentativa que não deu certo. Sabe por que você precisa pensar assim? Para que o seu cérebro ele entenda que aquilo que você fez não é a versão final daquilo que você deseja para você. Olha que interessante. Então veja, você decidiu não gritar, mas você gritou, mas você fala assim: não, isso foi apenas uma tentativa que não deu certo. Eu vou, na próxima vez, tentar de novo. Vou dar tempo
ao meu esforço para que eu para que eu possa colher resultados. Aí, outra lição que você vai aprender também, você vai pensar assim: bom, eu gritei agora, mas agora eu vou pensar onde eu errei. Eu vou tirar lições importantes desse meu comportamento para que na próxima vez eu não repita isso de novo. Percebeu a diferença? Na primeira opção, que é aquela que você fala que não consegue, que não tem mais jeito, que você é assim mesmo, você não deu oportunidade para você e você também não deu oportunidade para o seu cônjuge e por fim você não deu oportunidade para o seu casamento. E eu vou te contar um segredinho aqui. Na verdade não é segredo não, mas presta atenção. Quando você se esforça para ser uma pessoa melhor, uma versão aprimorada de você, uma nova criatura, como diz a Bíblia, o seu cônjuge vai perceber. É sério. Sabe por que eu digo isso? As pessoas notam o seu esforço. As pessoas notam onde você quer chegar. E se você continuar se esforçando, mesmo com a barreira do tempo, mesmo você quebrando a barreira do tempo e continuar se esforçando, o seu cônjuge, ele vai perceber isso e vai notar uma grande diferença em você. Por quê? Porque você está se esforçando. Uma coisa é certa, no início de todo relacionamento, tudo parece incrível. Mas com o decorrer do tempo, as coisas vão se revelando como algo mais difícil do que era de se imaginado. Só que tem um detalhe muito importante. Quando uma das partes descobre que tem que mudar, tem que se esforçar, e sendo você essa pessoa, e você começa a mudar por meio do esforço, o seu cônjuge percebe a sua mudança e você automaticamente, naturalmente, você cria dentro dele um desejo também de mudar. Olha que interessante. Por meio do seu esforço, por meio da sua dedicação, você cria um pensamento dentro do seu cônjuge que ele também precisa mudar. Só que eu tenho que reforçar uma coisa aqui muito importante. Você é o agente transformador da sua relação. Por quê? Foi você que descobriu primeiro a necessidade que o seu casamento tem de passar por uma transformação. Então, se você realmente quer transformar o seu cônjuge, quer ser um exemplo para ele, aliás, se você quer fazer com que ele mude, você precisa ser um exemplo para ele. E a partir de agora, você não pode pensar nos incidentes do seu casamento como sendo algo que defina o seu casamento. Não, não é assim. Você precisa pensar nos incidentes, nos conflitos, em tudo de ruim que acontece dentro do seu casamento como aprendizado. É isso mesmo. Você vai aprender tudo para não fazer mais. Não importa se demore. O mais importante é não desistir. Aquilo que eu te falei, olha, você se esforça, você dá tempo para o seu esforço e esse seu esforço, diante do tempo, vai gerar resultados. Então, a experiência, um bom esforço pessoal e treinamento vai conduzir o seu casamento a lugares que ele nunca foi antes. Tá bom, eu falei sobre o esforço aqui, eu falei da importância que é se esforçar. Só que sempre tem um caminho mais fácil. E sabe qual que é o caminho mais fácil, antagônico ao esforço? É uma palavrinha que se chama desistir. E prova de que você está desistindo é quando você fala assim para si mesmo: eu não quero mais, eu não vou tentar, e chega até a pensar assim: eu vou me separar. Esse é o caminho mais fácil. Eu digo isso pensando naqueles casais, naquelas pessoas que acreditam que não precisam fazer grandes coisas para terem casamentos sólidos, felizes, transformados. E acredite, pessoas que pensam assim, que não precisam fazer muito esforço, são pessoas que vão passar por mais brigas, são pessoas que vão passar por mais inimizades, traição e, por fim, separação. Cá entre nós aqui, quanta dor não poderia ser evitada se uma das partes se dedicasse, se esforçasse para que o casamento se tornasse um lugar melhor? Eu quero fazer mais um exercício mental aqui para você, tá bom? Com você, aliás. Eu quero que você pense no casamento como sendo um músculo. Quando o músculo ele não se esforça, ele sofre atrofiamento. Para pensar aí numa pessoa que quebrou o braço, certo?
A pessoa quebrou o braço, teve que ficar ali quase 2 meses ou até mais de 2 meses com o braço engessado. E aquele braço, ele fica parado. Simplesmente ele para de se esforçar. Quando se tira o gesso daquele braço, você percebe que um braço vai ficar muito menor do que o outro. Por quê? Porque nesse braço faltou esforço. E no casamento? Casamento que falta esforço, o que acontece? É um casamento que sofre, é um casamento que diminui as suas afeições um pelo outro, é um casamento onde vai ter mais brigas, mais conflitos, mais problemas que não são solucionados. É um casamento em que as pessoas que estão dentro dele não gostam uma da outra. Então, de fato, um casamento que fica parado, um casamento que não se esforça, é como um braço que é engessado, fica mais de 2 meses sem movimento, que fica atrofiado. Um casamento é isso. É você não se esforçar e é você achar que vai ter os mesmos resultados de pessoas que têm casamento feliz, que se esforçaram para estar naquela condição. A partir de hoje, entenda que mudanças incríveis podem acontecer na sua vida se você se esforçar. Veja, depende de você, não depende do outro, não depende do seu cônjuge, porque você descobriu primeiro que é preciso fazer uma transformação dentro do seu casamento. Você não pode exigir do seu cônjuge algo que ele ainda não descobriu, mas se você continuar sendo exemplo para ele, se esforçando para ele, acredite, ele vai reconhecer com o tempo, mas tem que se esforçar, tem que permitir o tempo agir para colher resultado. Eu vou repetir de novo, olha só, o esforço precisa de tempo. E quando o esforço tem tempo, gera o quê? Resultado. Você precisa entender que ganhar o seu cônjuge e fazer com que o seu casamento seja um casamento feliz vai exigir muito esforço. É muito esforço mesmo. Lembra do braço engessado? Você acha que vai ser fácil para aquele braço que está atrofiado voltar à sua normalidade, crescer, ficar robusto, ficar forte? Não vai ser fácil para ele. Olha, o seu casamento ele está atrofiado. O seu casamento está prejudicado. Por isso mesmo é necessário muita paciência, muito esforço. Por quê? Porque vai valer a pena. O resultado final, você vai pensar assim, nossa, valeu a pena. O braço que se esforça para voltar o tamanho do outro, quanto foi engessado, no final você fala assim, nossa, valeu a pena, ficou igual de novo. No casamento é a mesma coisa. Você está entendendo o que eu estou fazendo com você? Eu estou fazendo com que você mude a sua mentalidade. Por quê? Se você quer mudar o seu casamento, você tem que começar aqui, ó, na sua mente, porque se você não muda primeiro a sua forma de pensar, como você vai mudar as suas ações? Quantas pessoas, quantos casais não experimentam isso que você está experimentando aqui agora comigo? Eu estou fazendo um grande desafio para você, que é desafiar o seu jeito de pensar para que você pense diferente, para que você pense também que é preciso esforço e para que você pense também que no início não é necessário a colaboração do outro. No início e para sempre, sempre vai depender de uma pessoa, de você. Agora vamos para a quarta ilusão de um casamento feliz, que é acreditar que viver de aparência é mais fácil e não é dolorido. Olha, deixar as coisas acontecerem e achar que está tudo bem não vai trazer grandes resultados. Essa é a quarta ilusão de um casamento feliz. É aquela velha história. Sabe aquela historinha que fala assim que é empurrar a sujeira para debaixo do tapete e achar que está tudo bem, que aquela sujeira nunca vai se revelar? Pois é, essa é a quarta ilusão, é achar que está tudo bem, que pode empurrar com a barriga, que vai levando, que as coisas vão acontecer. Só que, na verdade, é muito pior achar que viver de aparências não traz grandes prejuízos. Olha, eu gosto muito de exemplos. Eu vou te dar mais um exemplo para que você entenda isso. Viver de aparência é como se fosse uma pessoa que descobriu uma doença. Só que o que acontece? Geralmente, quando você descobre uma doença, você vai lá no hospital, você vai e trata, você procura um bom médico, você procura um especialista, você se esforça para aquilo, para quê? Para que aquela doença vá embora. Mas uma pessoa que quer viver de aparências dentro de um casamento é como se fosse uma pessoa que descobriu uma doença grave, só que aquela pessoa não quer tratar a doença e finge
que ela não tem aquela doença, que está tudo bem, que ela pode viver a mesma vida e vai usufruir da vida que tinha antes de não ter aquela doença. E por que eu estou falando isso? Porque viver de aparência não dura muito tempo. Já que eu falei da doença, que a pessoa acha que não tem e que ela não está ali, que pode viver da maneira que pode, sem buscar ajuda, sem buscar tratamento, sem buscar um especialista, uma hora, aquela doença vai se intensificar de forma tão acentuada que aquela pessoa não vai conseguir mais esconder aquela doença. No casamento, a pessoa acha que pode viver de aparência e ela acha que está tudo bem. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando e aquela doença do casamento, ela vai se revelar e vai ser tão dolorido como se não é tão dolorido se não tivesse tratado antes. É tão dolorido quanto não tivesse sido tratado antes. Por isso que eu falo, viver de aparência não dura muito tempo, porque uma hora ou outra os problemas vão se agravar tanto que você vai ficar num casamento insuportável. Vamos pegar outro exemplo aqui, agora um exemplo sério, um exemplo seu aí, tá bom? Vamos pensar que você está muito feliz, você teve um dia incrível, o seu trabalho ocorreu tudo bem, você teve excelentes resultados. Mas você chega em casa, depois o seu marido chega, só que o seu marido, ele chega com uma cara emburrada. Ou você já está em casa e seu marido chega e ele chega com uma cara emburrada. Você não entende o que está acontecendo. E sabe o que acontece? Aquela cara emburrada do seu marido te afeta. E você que estava toda feliz começa a se sentir o quê? Triste. Por quê? Porque o estado emocional do seu cônjuge afetou você. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para você. Aquilo que eu falei para você foi o seguinte: não dá para viver de aparências por muito tempo. O seu marido, ou a sua esposa, não importa, despertou em você um gatilho. E esse gatilho, ele é despertado quando o estado emocional do seu cônjuge não está legal. E acaba que você acha que aquilo está tudo bem, que você deixa para lá. Não, vamos deixar para lá. Aconteceu hoje, não vai acontecer de novo. Aí passa 2 dias, acontece de novo e você deixa para lá. Só que vai chegar um momento que vai se tornar insuportável. Por quê? Vai ficar insuportável. Você não vai conseguir mais controlar as suas emoções. Por quê? Porque o estado emocional do seu marido, da sua mulher, vai impactar você diretamente. Por quê? Tô falando muito porquê, né? Mas é importante. Porque aquilo que eu disse, eu vou repetir. Não dá para viver de aparências por muito tempo. Olha, casais que vivem de aparência estão sujeitos à depressão, à traição e também à separação. Pessoas que vivem de aparências, casais que vivem de aparência, sempre vão estar sujeitos ao comportamento emocional do outro, isto é, o lado emocional do outro, o lado negativo emocional do outro vai me atingir diretamente. Por quê? Porque eu não estou, eu estou vivendo de aparência. Por isso mesmo é importante viver dentro de um relacionamento de forma cristalina, honesta. Olha, foi você que descobriu que o relacionamento não está bem. É você que tem que começar a mudar. E um dos métodos eficazes para se ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, mesmo que ele não seja cristalino, é você ser cristalino com ele, é você ser honesto com ele. Quando o seu cônjuge chega com raiva e demonstra isso para você e desconta isso em você, você precisa ser honesto o suficiente e dizer para ele: amor, esse seu comportamento está me ferindo, está me magoando, eu não estou suportando isso. Eu quero um marido que saiba me tratar mesmo quando as coisas lá fora estão ruins. E mesmo quando as coisas aqui dentro também estão ruins. Eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto. Sabe? Isso é ser cristalino. Isso é ser autêntico. Isso é não empurrar a sujeira para debaixo do tapete e achar que está tudo bem. É assim, se o seu cônjuge, ele te ofende por aquilo que ele fala, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele deixou de fazer, você precisa chegar nele quando as coisas estiverem mais calmas, é claro, quando a situação se esfriar, porque nada adianta, o sujeito está
um mar de irritação, você vai lá e fala aquilo para ele, no momento errado, é como se jogasse pérolas para os porcos, ele não vai entender. Então o que acontece? O seu cônjuge não te tratou bem, ele te feriu emocionalmente, ele te deixou magoado, não importa. O mais importante é você esperar a situação passar, a poeira baixar, conversar com ele, se possível, no outro dia, não deixar para muito tarde também para depois, e falar com ele, amor, eu não me senti legal com aquele comportamento. Sabe, eu não culpo você, você tem muitos problemas, você tem muita coisa para resolver, eu sei disso, mas eu tenho sentimentos. Eu me senti ferida e eu quero saber de você. Como eu posso agir daqui para frente para que você não fique mais assim? Como eu posso te ajudar? Veja, você não está atacando ele, você não está criticando ele, você não está censurando ele, mas você está apoiando ele, falando assim: olha, eu sei que a culpa não é sua, eu sei que os problemas são grandes, mas eu não quero ser mais tratado assim. Como eu posso te ajudar a mudar para que eu fique feliz também, para que esse casamento se torne mais feliz? Eu quero fazer um alerta e tanto aqui para você. Presta atenção no alerta que eu vou te fazer, tá? O alerta é o seguinte: realmente você precisa ser cristalino, cristalina para o seu cônjuge. Isto é, você precisa ser aberto, honesto, honesta. Você precisa falar a real situação daquilo que está acontecendo. É claro que existe todo um jeito para aquilo. Mas eu não quero que você confunda jamais. Olha, anota isso aí. Eu não quero que você confunda jamais um comportamento honesto com um comportamento ofensivo. Você nunca, jamais vai ofender o seu cônjuge pelo mau comportamento dele. Porque, veja, ele já está com um mau comportamento. Aí você pega e ofende ele, você critica ele, você fala o que está sentindo, mas pega e critica ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com mais raiva ainda, ele vai detestar você, e ele vai se fechar, ele vai empurrar, ou se ele não se fechar, ele vai brigar com você, mas normalmente ele vai se fechar, vai empurrar a poeira para debaixo do tapete, e vai chegar um momento que ele não vai se aguentar mais e vai se explodir com você. Por quê? O seu cônjuge, ele ainda não entendeu como ser cristalino como você. Tá entendendo? Que é o tempo de cada um. O seu tempo de descobrir que é cristalina é um. O tempo dele é outro, mas porém, se você é cristalina com ele, com amor, com jeitinho, com afeto, sem criticá-lo, sem ofendê-lo, sem censurá-lo, você vai perceber que você vai ganhar o seu marido, você vai ganhar a sua esposa. É claro que isso depende muita paciência. Você tem que ter paciência. Vão ser quedas, mas você não pode desistir. Tá entendendo? Aí você pega e fala assim para mim: mas Alexandre, o que eu faço com ele são apenas críticas construtivas. Toma cuidado. Toma cuidado com as críticas construtivas. Sabe por quê? Crítica ofende todo mundo. Isso é mais do que provado. Tem até pesquisas falando sobre isso. Crítica ofende as pessoas. Você pode fazer crítica com a melhor das intenções, mas se você critica alguém, você perde aquela pessoa. E olha, o seu cônjuge, como eu falei para você, ele ainda não aprendeu a ser cristalino como você. Quando ele recebe uma crítica, ele fica magoado. Só que ele não vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu fiquei magoado com aquilo que você me falou. O que eu posso fazer para que essa situação não aconteça mais? Ele não vai falar isso, ele não vai ser como você porque ele ainda não aprendeu isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai empurrar, como eu falei, ele vai empurrar a sujeira para debaixo do tapete e vai chegar um momento que o tapete vai estar tão grande que ele vai se explodir com você e você vai ficar ofendida, vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque você não entendeu o tempo dele. O tempo seu é um, o tempo dele é outro. Pode demorar? Pode, mas tem que ter paciência. Já a quinta ilusão de um casamento feliz é acreditar que um casamento perfeito não tem divergência. Uma coisa você vai concordar comigo: nós somos únicos. Não tem como negar isso. Não existe ninguém igual a você. Sabe, eu gosto muito, eu sou cristão, sabe? Eu falo para um público bem cristão também, você sabe disso. Mas se você não é cristão, dá para tirar grande proveito de tudo que eu estou falando aqui para você, entende? Só que veja, eu acredito que Deus criou todas as coisas. E Deus, ele é um Deus que gosta de diversidade. Prova disso é que é só olhar para as plantas, olhar para os animais e olhar para a gente, seres humanos. Não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a você. E outra coisa, não existe ninguém que pensa como eu,
que tem a mesma personalidade que a minha. Eu sou único até mesmo no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de pensar, no meu jeito de olhar, no meu jeito de ouvir, e você também. Então você percebeu até aqui que existe muita diversidade, principalmente a diversidade aqui, ó. Não existe ninguém igual a você aqui. Principalmente aqui pode haver pessoas até mesmo parecidas com você fisicamente. Eu conheço pessoas que são parecidas comigo fisicamente, mas aqui, ó, completamente diferente. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar daquela expressão que fala assim, a minha alma gêmea? Eu tenho que te falar uma coisa. Isso aí é uma grande bobagem, é um mito. Suponhamos que essa questão de alma gêmea fosse verdade. Suponhamos que você está à procura de alguém perfeito para ser o seu cônjuge. E você acha que aquela pessoa que você casou não é a sua cara metade. Você vai ficar eternamente procurando alguém por aí que se pareça com você. Não vai ter. Por isso mesmo que você vai ter que aceitar daqui para frente que aquela pessoa que casou com você não é igual a você, nunca vai ser igual a você, mesmo que você tente imprimir a sua individualidade nela. Não vai ter resultados satisfatórios dali. Onde eu quero chegar? Olha só. Não existe casamento com pessoas idênticas. Isso é um grande mito. Como eu falei, isso é uma grande bobagem. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui para mudar a sua mentalidade, como eu falei para você. Eu estou aqui para mudar o seu jeito de pensar. A partir de hoje, a partir de agora, você não pode dizer para você mesmo que você fez uma escolha errada por ter casado com uma pessoa errada. Isso é um mito, isso é uma grande bobagem. O seu marido, a sua esposa, é diferente de você. Vocês vão ter as suas divergências, as suas diferenças, mas isso não é o motivo que leva você a pensar que você casou com uma pessoa errada. Você não pode pensar assim. Você não pode pensar que casou com a pessoa errada. Não, não pode mais pensar assim. A partir de hoje, joga fora, joga para longe a ideia de que você casou com a pessoa errada. Sabe por quê? Esse tipo de pensamento, ele sufoca a relação. Eu não sei se eu falei isso para você aqui, mas se eu não falei, eu vou falar, e se eu falei, eu vou falar de novo. É o seguinte, não existem casamentos prontos, existem casamentos que são formados, construídos. Não existe uma relação perfeita, existe uma relação que vai sendo construída até alcançar o maior de todos os patamares. E ainda assim, quando estiver lá, ainda não vai ser perfeito, porque sempre vai haver uma divergência, sempre vai haver uma diferença. Veja, tentar mudar o outro segundo os meus parâmetros que eu julgo como sendo eles o ideal é um erro, porque se eu tento imprimir a minha individualidade, a minha identidade, a minha personalidade, o meu jeito de pensar no outro, eu estou desqualificando o outro, dizendo assim para o outro, olha, essa versão sua tem que jogar fora. E sabe o que vai acontecer? Esse seu cônjuge, ele vai se sentir ofendido. Por quê? Porque você não o aceita como ele é. Sabe, a gente tem que colocar no lugar do outro. Se você não se colocar no lugar do seu cônjuge, você nunca vai entender que a falta de aceitação pelas nossas divergências ofendem mais do que socos e pontapés. Você tem que entender que o seu cônjuge, ele é peculiar, ele é único, ele é exótico. Eu tenho que dizer uma coisa. Você tem que pensar o seguinte, essa pessoa que eu me casei, essa mulher que eu estou com ela, esse homem que eu estou com ele é único. Não existe outro igual a ele. Eu tenho muita sorte porque ele é o único da espécie. Você tem que pensar assim. Você tem que pensar que o seu cônjuge tem a sua identidade e você tem a sua. E vocês, não é que vocês se identificam, mas vocês se completam. Olha que bonito. Vocês não se identificam, mas vocês se completam. Aí o que acontece? Você está cansado daquela pessoa que ele é? E como eu falei, você tenta imprimir a sua individualidade nele. E caso você consiga fazer isso, que é impossível, não consegue, não dá, sabe o que você está fazendo? Você está tirando a raridade dele. Ele deixa de ser raro se ele se parece com você, e se ele se parece com você, você também deixa de ser raro.
Olha que interessante. Aí você pega e fala assim para mim, mas Alexandre, eu vou ter que aceitar tudo o que o meu cônjuge é, o que ele faz comigo? É claro que não. Você não pode jamais aceitar numa relação agressões, ofensas, traição. Você não pode aceitar isso. Sabe o que acontece? Quando você se deparar com situações assim, aí você tem que se posicionar. Você tem que falar claramente para ele: olha, esse seu comportamento eu não aceito. Esse seu comportamento me fere. Se coloque no meu lugar. Se eu fizesse a mesma coisa com você, você iria gostar? Sabe? É claro que, tirando essas coisas bizarras, você precisa praticar a aceitação. Ou seja, o seu cônjuge é diferente de você e você precisa aceitar isso. E você precisa aprender a amar essa diferença. Aí você fala assim, Alexandre, mas como eu vou amar a diferença dele? Ele é tão diferente de mim. Como eu vou fazer isso? Me explica. Eu quero entender. Eu vou te explicar. Calma lá. É simples, veja. Quando você conheceu o seu cônjuge, você sabia que ele era diferente de você em alguns aspectos. Depois que casa, é claro que você descobre que ele é muito mais diferente. Mas, quando você está conhecendo ele, ou quando você está conhecendo ela, você percebe que vocês são diferentes. Mas ainda assim você o ama, apesar da diferença. E eu vou te explicar o que acontece. Quando você conhece o seu cônjuge e sabe que ele é diferente, você, na verdade, está não amando o seu cônjuge, mas apaixonado pelo seu cônjuge. É assim, você se apaixona pelas diferenças. É isso. Aquilo que é diferente nele, você vai ficar apaixonado pela diferença que você vê nele ou nela. Podemos dizer então que a paixão, ela vem da diferença. Você se apaixona pela diferença que há entre vocês. Aí o tempo passa, você acaba perdendo a paixão. E não é que você perde a paixão, é porque você perde a admiração por aquilo que é diferente nele. E sabe de uma coisa? Eu vou te explicar aqui como restaurar a paixão. Muitos falam aí que depois de um certo tempo prevalece o amor e a paixão vai embora. Mas não deveria ser assim. Um relacionamento, um casamento sem paixão não é casamento, é apenas negócios. Só que tem um detalhe: se você continua amando seu cônjuge a despeito das suas diferenças que há entre vocês dois, você é uma pessoa que se mostra apaixonada pelo seu cônjuge, apaixonado pela sua esposa, apaixonado pelo seu marido. É como eu falei, o tempo passa, você começa a detestar as diferenças e a paixão vai embora. E com o passar do tempo, vai se dando lugar ao amor. O que é o amor? Amor, diferente de paixão, é você gostar do seu cônjuge daquilo que ele se parece com você. Então você ama o seu cônjuge porque ele se parece com você. Você é apaixonado por seu cônjuge por você ser diferente dele. Você então se apaixona pela diferença e ama pela similaridade. Então veja, coisas opostas entre vocês fazem com que vocês se apaixonem. Coisas parecidas fazem com que vocês se amem. É claro que com o passar do tempo, você vai conseguindo se parecer mais com seu cônjuge, mas nunca vão ser iguais, certo? Vocês vão ser semelhantes, mas nunca idênticos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, é claro, vai existir sim alguns pontos bem similares por causa do convívio, mas essas semelhanças vão gerar amor e não paixão. Então veja, você precisa aprender daqui para frente, olha só, vou te ensinar, tá bom? Você vai aprender daqui para frente como se tornar apaixonado e apaixonada de volta com o seu marido, com a sua esposa. Aí você deve estar até puxando os cabelos aí, falando assim, Alexandre, me ensina a me apaixonar de novo pelo meu cônjuge, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo meu marido. Eu tô querendo saber isso porque eu não aguento mais, eu quero me apaixonar por ele. Me fala como? Eu vou te falar. A resposta é simples, olha, você vai tomar nota de tudo aquilo que ele é diferente de você. Excluindo, é claro, aquilo que te ofende, né?
aquelas coisas bizarras que eu falei é outra coisa. Mas tudo aquilo que ele é diferente de você, você vai tomar nota. Se possível, escreva tudo aquilo que ele é diferente de você. E você vai contemplar aquela diferença e vai falar assim consigo mesma: nossa, ele é único. Nossa, ela é rara. Não existe outro igual a ele, não existe outro igual a ela. E você vai tomar aquilo todos os dias. Vai ser um exercício que você vai fazer. Por quê? Por que eu digo um exercício? Durante tantos anos de convívio, você se acostumou a negar a diferença. Só que a partir de agora, você vai começar a aceitar a diferença para que a paixão retorne. Olha que interessante. Então é o seguinte, lembra? No início do relacionamento, vocês se apaixonam. Depois, vocês começam a detestar as suas diferenças e a paixão vai embora. Só que agora você vai aprender por meio do exercício que você vai amar de novo as suas diferenças e acima de amar as diferenças, vocês vão ficar apaixonados um pelo outro por causa dessas diferenças. E quando eu falo que isso é um exercício, é de fato um exercício mesmo. Quando você vai começar uma atividade física, você percebe que é difícil no início, mas depois se torna o quê? Prazeroso. Quando você vai iniciar um trabalho novo, você percebe que é difícil no início, mas depois você começa a ter jeito naquilo e toma gosto. No exercício da paixão é a mesma coisa. Você vai se exercitar, mostrando para o seu cérebro que você vai começar a admirar as diferenças que há entre vocês e você vai amar a diferença. Então veja, a partir de hoje, você vai admirar o seu cônjuge por aquilo que ele é. E a partir do momento que você começa a admirar o seu cônjuge por aquilo que ele é, ele começa a notar e ele vai se sentir muito admirado e único. Ele vai perceber que a esposa dele, que o marido dela, percebe que ele é diferente e ele e ela aceita. Isso é incrível para o cônjuge. Ele se sente honrado, ele se sente admirado, ele se sente movido a também a retribuir. Então vai chegar um tempo, se você continuar exercendo isso, e não somente isso, mas tudo que eu estou te ensinando aqui, você vai perceber que com o tempo o seu cônjuge vai retribuir tudo. Mas tem um detalhezinho. Olha o detalhe. O seu cônjuge, ele precisa entender que ele é valorizado a despeito das diferenças que há entre vocês. Ele precisa entender que você o admira mesmo ele sendo diferente de você. E como você faz isso? Vou te explicar. Você vai dizer para ele de forma bem específica os pontos que você vai admirar nele. Lembra, aquilo que você vai admirar nele é aquilo que vocês são diferentes. É claro que você pode admirar aquilo que vocês são parecidos, mas se você quer gerar paixão, você precisa admirar nele aquilo que ele é diferente de você, de forma bem específica. Vamos para um exemplo? E antes de dar o exemplo, eu tenho que te falar uma coisa que eu lembrei aqui. No início dessa admiração pelas coisas opostas que vocês têm, vai parecer forçado e vai parecer falso para você, mas ainda assim você precisa continuar. Vamos para o primeiro exemplo. Suponhamos você, homem, você que chega em casa, sua esposa chegou antes de você, ou você que tem a sua esposa que cuida do lar, é dona de casa, cuida do lar. Suponhamos que você chega, você encontra a casa arrumada. Tudo bem, a casa não ficou arrumada do seu jeito. Ela não ficou do jeito que te agrada. Talvez as coisas não estão no lugar do jeito que você queria. Mas você pega, chega na esposa e fala assim: amor, parabéns pela forma que você arrumou a casa. Parabéns pela forma que você limpou a casa. Eu tenho muito orgulho de você. Sem você, essa casa seria um caos. E eu agradeço muito pelo serviço que você presta para essa casa e para mim. Eu te admiro muito. Ou talvez você que é esposa, que teve o seu dia bem cansativo, mas o seu marido também tem um dia cansativo, ele chega do trabalho e você chega nele e fala assim: amor, nossa, eu tô tão feliz por você ser o provedor desse lar. Eu tô tão feliz porque você se esforça tanto para dar boas condições para essa família. E você vai dizer isso mesmo que o seu cônjuge, mesmo se seu marido não ganha tão bem, mesmo que a profissão do seu marido não seja aquela profissão que tem tantas responsabilidades assim, mas você vai lá e vai elogiar. Sabe o que acontece? Se você elogia sua esposa, por exemplo, que ela arrumou a casa,
Não estou dizendo que só a mulher arruma casa, o homem também arruma casa. Eu arrumo casa toda semana aqui em casa, para vocês terem uma ideia. Mas suponhamos que no tradicional, a sua mulher foi lá, arrumou a casa e você vai lá e pega e elogia ela. Mesmo a casa não estando do jeito que você quer, quando você elogia ela, olha só que interessante. Ela pensa o seguinte: nossa, meu marido me admira tanto, eu vou fazer ainda mais para ele me reconhecer ainda mais. Aí o cara chega, o esposo chega em casa, não tem aquela profissão, não ganha tão bem assim, mas a esposa vai lá, elogia ele, fala o quão importante é o trabalho dele para a casa, e ele vai pensar assim: nossa, a minha esposa, ela me admira tanto. Mesmo eu ganhando tão pouquinho, mesmo eu não tendo aquela profissão ainda, nossa, eu vou me esforçar mais para subir de cargo, para ganhar mais, para quem sabe ter um emprego melhor. Gente, você não tem ideia. Vocês não têm ideia. Você que está assistindo, homem ou mulher, você não tem ideia do poder do elogio para o seu cônjuge. Você não tem ideia do quanto aquele elogio é transformador para o seu cônjuge. Agora vamos para a sexta ilusão de um casamento feliz, que é acreditar que você precisa vencer as brigas. Sabe, querer vencer as brigas é como se você dissesse para o outro o seguinte: olha, quem está certo aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Você não tem opinião aqui, a sua opinião não é válida, você não sabe pensar direito, você não sabe dar opinião aqui, a sua opinião não é eficaz. Veja, não importa os motivos que levam os casais a brigarem. O lado perdedor sempre vai pensar o seguinte: eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, eu não sou ouvido, e no final das contas, ele vai achar o seguinte: as minhas ideias nunca são aceitas. Mas o que fazer para que nenhum dos dois se sintam perdedores no relacionamento? Existem dois pontos fundamentais que eu quero mostrar aqui para você. O primeiro ponto é nunca considerar o seu cônjuge como sendo seu concorrente. Viu só? Os casais, eles se separam fisicamente e emocionalmente por acreditarem que um é concorrente do outro, quando na verdade eles deveriam ser aliados. Uma dica prática para que não haja discordância, para que haja aceitação, é você aceitar a opinião do seu cônjuge e tentar se esforçar ao máximo para colocar a ideia dele em prática, mesmo que aquilo traga alguns riscos. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos lá. Suponhamos que, se você for mulher, suponhamos que o seu marido ele chega em casa com uma brilhante ideia. Ele quer abrir um negócio, ele quer abrir talvez um comércio, enfim, ele quer abrir uma microempresa. Aí você, em vez de apoiar o seu marido, apoiar a ideia dele, você briga com ele e fala assim: essa ideia aí, ela não vai dar certo, você não tem capacidade para isso, você não nasceu para isso. Esquece isso, isso aí vai fazer a gente perder dinheiro. Aí quando você fala isso para o seu cônjuge, ele vai entender que você é concorrente dele, concorrente das suas ideias e não aliada. Da mesma maneira pode acontecer com as mulheres. Exemplo, o marido, aliás, a esposa chega em casa, encontra o marido e fala assim: amor, eu tive uma excelente ideia. Que tal a gente viajar nas próximas férias? O marido nem senta para discutir a ideia. De cara ele fala: a gente não tem dinheiro para isso. A gente não está com um mar de dinheiro para ficar gastando conforme o seu interesse. Pode largar essa história. Aquela mulher vai entender o esposo como concorrente, não aliado. Por quê? Porque ele nem mesmo sentou para ver a situação financeira, nem mesmo houve um planejamento para sequer haver uma possibilidade. Da mesma maneira que a esposa não sentou para ver a possibilidade de abrir um negócio para o esposo. Viu só como as coisas funcionam? Viu como você pode jogar um balde de água fria no outro e dali surgir uma briga que poderia ter sido evitada? Agora, o segundo ponto é: o combinado não sai caro. Muitas brigas poderiam ser evitadas se o casal entrasse em acordo antes que a briga acontecesse. Olha que interessante. Infelizmente, é muito comum os casais não discutirem os papéis que eles vão executar dentro do casamento. Isso se chama papéis conjugais.
Só que pelo fato de não se discutir isso antes do casamento e nem durante o casamento, existe muito estresse por trás disso tudo, estresse que é gerado porque ambos não sabem o papel que eles devem executar dentro do casamento. É assim. Ambos, você e o seu marido, você e a sua esposa, vocês vieram de lares diferentes, costumes diferentes, formas de conversar diferentes, formas de lidar com as dificuldades diferentes, formas de lidar com os conflitos diferentes. Aí vocês pegam, se juntam, não sabem bem a pessoa que você está casando e acaba que algum ponto que você concorda, ele discorda, algum ponto que ele concorda, você discorda. Então, o que acontece? Por não haver uma conversa antes do casamento sobre os papéis que eles devem cumprir no casamento, acontecem essas brigas tão infantis às vezes para se ver quem tem razão. Mas o que fazer? O primeiro ponto é muito importante. Olha só, presta atenção. O primeiro ponto é você nunca desconsiderar a opinião do seu cônjuge. Você não vai ofender a opinião do seu cônjuge. Aliás, você não vai ofender o seu cônjuge por ele apresentar uma opinião diferente da sua. Você vai valorizar aquilo que ele falou, estudar para ver onde vocês vão chegar juntos. Agora, você pegar e ferir o seu cônjuge só porque ele pensa diferente de você é agir de forma imatura. É como se você dissesse a ele assim: olha, a sua opinião não é válida aqui. E outra coisa para se fazer quando há discordância entre o casal, uma dica que eu sempre dou é o seguinte: sempre que haver discordância, é necessário entrar em acordo. Ou seja, vocês precisam negociar a diferença que há entre vocês dois. E nesse caso, alguém vai precisar ceder. Porque eu sei que muito se fala que ceder é uma demonstração de fraqueza, mas não é verdade. Pessoas que cedem umas às outras para uma paz em conjunto são pessoas de nobre caráter. Então, quando você entrar em desavença com o seu cônjuge por vocês pensarem diferente, vocês precisam entrar em negociação. Já que você está sendo a pessoa com a mente mais aberta por estar vendo essa videoaula também, por estar buscando conhecimento para melhorar o seu casamento, você vai precisar ser aquela pessoa que vai ceder. Porque lembra aquilo que eu falei, olha só, vamos exercitar a sua mentalidade. Você precisa lembrar que ceder é uma demonstração de caráter nobre. É claro que você vai ceder se aquele ponto que você ceder não ferir talvez a sua personalidade, o seu caráter, a sua consciência, se não ferir também a sua individualidade, os seus princípios. Você pode sim ceder para mostrar nobre caráter, mas aquilo que afeta esses pontos que eu acabei de mencionar para você aqui, você não pode ceder. E tem outro detalhe muito importante. Quando vocês estão em desacordo, ambos não querem fazer, por exemplo, alguma atividade doméstica, ambos não gostam de fazer aquilo, mas se você fala assim: não, eu vou fazer então. Sabe o que você está falando? Olha, você está falando indiretamente para o seu cônjuge o seguinte: por amor a você e por amor a esse casamento, eu cedo a minha vontade para fazer aquilo que eu não gosto para agradar a todos. Entende? Olha que nobre caráter você é. Vamos pegar um exemplo? Você está percebendo que eu dou muito exemplo, né? Mas vamos lá, o exemplo é muito importante para que o aprendizado ele venha se internalizar. Vamos para o exemplo. Suponhamos que dentro da casa nenhum dos dois gostam de cozinhar. É normal, pode acontecer isso. Aí o que vocês geralmente fazem? O que as pessoas geralmente fazem? Elas pedem comida. Só que cá entre nós aqui, pedir comida todo dia não é algo assim tão fácil, se é que vocês me entendem. Não é bom para as finanças. Você pode gastar até mais de R$ 1.000 por mês só pedindo comida. Só que aí você entende a situação,
você é uma pessoa que está entendendo tudo aquilo que eu estou falando aqui para você. Aí sabe o que que você faz? Você fala assim, não, eu vou começar a fazer comida. Eu não sei fazer comida, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer pratos diferentes, mas por amor a você e por amor a esse casamento também eu vou aprender. Aí sabe o que que você faz? Você talvez se ingressa num curso de culinária, um curso online de culinária talvez. Você talvez começa a ver vários vídeos no YouTube ensinando a como cozinhar coisas gostosas. Você aprende pratos novos, temperos novos, tudo aquilo para agradar não somente o seu cônjuge, mas também para construir um caráter sólido em você, um caráter nobre e também para fazer com que o seu casamento seja algo agradável para vocês dois. Naturalmente, quando você faz esse esforço, o seu cônjuge, ele vai perceber tudo. Ele vai perceber o esforço que você está fazendo para que ambos saiam ganhando. E quando você começa a fazer tanta coisa assim para o seu cônjuge, você vai ganhar não brigas mais, você vai ganhar, sabe o quê? Admiração. E quanto mais o seu cônjuge te admirar, mais propenso ele vai estar também, sabe o quê? As mudanças. Lembra que eu falei que você tem que elogiar o seu cônjuge? Sim, você precisa elogiar, mas você também precisa fazer agrados para o seu cônjuge, para que ele também sinta na obrigação de retribuir. Porque o amor, se você lembra que eu falei também, o amor é recíproco. Você age de uma maneira e ele sente a necessidade de retribuir. Seja aquilo que você fez bom ou ruim, ele vai retribuir de forma boa ou ruim. E quando você faz isso? Quando você faz aquilo que não gosta a princípio para alegrar ele e também para construir uma relação sólida, você está fazendo tudo isso para abastecê-lo de amor. E ele vai querer retribuir isso. Com o tempo. No começo vai ser difícil, no começo vai ser relutante, mas se você continuar se esforçando para fazer mesmo aquilo que não gosta por amor a ele, você vai ganhar o coração do seu marido, você vai ganhar o coração da sua esposa. Já a sétima ilusão do casamento feliz é acreditar que não precisa de ajuda. Eu falei para você que uma grande ilusão é achar que um casamento feliz ele surge por acaso. Como você viu, um casamento feliz ele não surge por acaso. Só que tem outro detalhe. Um casamento feliz também não surge pelos seus próprios conhecimentos. É isso mesmo. Não acredite você que aquilo que você sabe sobre casamento é suficiente para manter um casamento feliz. Ou seja, você precisa de ajuda daqueles que estão de fora, daqueles que têm experiência, daqueles que sabem sobre o assunto, daqueles que são especialistas por exemplo, em desenvolvimento pessoal na área de relacionamento, na área de casais. É assim, o mundo ele tem muito conhecimento acumulado. O mundo ele tem uma gama de conhecimento sobre muitas coisas. Na área científica, tecnológica, conhecimento sobre o mundo natural, sobre os astros, enfim. O mundo ele tem uma concentração muito grande de conhecimento sobre diversas áreas do saber. E uma das áreas do saber que as pessoas têm bastante conhecimento é sobre o desenvolvimento de uma relação que pode ser feliz se aplicarem os métodos corretos. E se você não ficar por dentro disso, você vai deixar de ganhar muitas coisas relevantes que poderiam construir o seu casamento. Tá entendendo? Você está entendendo que aquilo que você tem de conhecimento para fazer o seu cônjuge feliz não é o suficiente? Da mesma maneira que, suponhamos assim, que você tem um emprego e você quer subir de cargo nesse emprego. Você quer ter uma melhor função. Eu acredito que com o conhecimento que você tem, talvez você não consiga alcançar aquilo que almeja, que é um melhor salário, melhor posição profissional. Só que se você buscar de fora, talvez fazer uma nova graduação, talvez fazer uma especialização, talvez fazendo uma pós-graduação, você vai conseguir, porque você buscou de fora o conhecimento, você buscou aquilo que não tinha. No casamento é a mesma coisa. Você busca de fora
aquilo que você não tem. Aí você pode falar assim para mim, mas Alexandre, eu não sei por onde começar. Eu tenho medo de perder tempo em fazendo pesquisas que não vão agregar valor para o meu casamento. E você tem razão. Talvez um mar de informação não seja específica para o problema que você está vivendo naquele momento. Talvez você está estudando sobre muita coisa sobre relacionamento, mas não está estudando um ponto específico para você melhorar na sua relação. Por isso mesmo, você precisa de ajuda de um especialista em desenvolvimento pessoal voltado para a relação de um casal. Isso é o mais certo a se fazer, porque ele tem um turbilhão de conhecimento sobre relacionamento a dois e sabe direcioná-lo da melhor forma possível para que você consiga lidar com seus problemas. Um profissional assim, ele vai saber direcionar você bem. Só que tem um detalhe. Muitas pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Só que isso não pode acontecer. A gente não pode ter vergonha em buscar fontes que vão nos ajudar. Por exemplo, se eu estou doente, eu vou buscar ajuda profissional de um médico. Se eu estou com algum problema financeiro, eu vou buscar algum especialista que sabe sobre finanças. Então não é vergonha nenhuma. Vergonha, sabe o que é? Sabe o que é vergonha? É você passar dificuldade, é você adoecer por ter negligenciado a ajuda que estava lá disponível. Sabe o que é vergonhoso? Sabe o que é vergonhoso mesmo? É você se divorciar, é você viver 40 anos num casamento que você não tem gostado, que tem sido um inferno, e você não ter buscado ajuda quando necessário. Então, passar vergonha é isso. É você ter o conhecimento na palma das suas mãos ou você saber quem tem o conhecimento e não buscá-lo. Então você precisa não somente ter o conhecimento, você precisa saber usar o conhecimento. E nada mais justo para você e para o seu relacionamento você buscar de fora ajuda. Da mesma maneira que eu busco ajuda em um médico, num advogado, num especialista em finanças, eu também posso procurar ajuda num especialista em desenvolvimento pessoal voltado para casais que estão sofrendo por não saberem lidar com as suas diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas é um exemplo assim que vai trazer uma realidade para aqueles que vivem um relacionamento que não estão felizes ou que estão a ponto de divorciar. O exemplo é o seguinte: só morre de câncer de próstata quem não busca ajuda. Você entendeu? É o seguinte, o câncer de próstata, você sabe muito bem que é um dos cânceres que mais tem a possibilidade de conseguir a cura se for tratado. E só consegue a cura quem busca. Entendeu onde eu quero chegar? Entendeu que no seu caso, no seu casamento, você precisa buscar ajuda. Mas, vou ser sincero, eu louvo a Deus porque você tem buscado ajuda, porque o simples fato de você estar vendo esse vídeo aqui, essa videoaula, mostra que você é uma pessoa interessada em buscar ajuda de fora, de pessoas que conhecem mais sobre relacionamento que você, e não há mal nenhum nisso. O mundo, gente, você que está aí, presta atenção nisso que eu vou te falar. O mundo, ele se completa. Talvez aquilo que você seja bom é aquilo que eu não seja bom. Talvez aquilo que eu seja ruim é aquilo que você seja bom. E ambos se completam, um precisa do outro. E a partir de agora eu vou convidar você a me acompanhar nas redes sociais porque vem muita novidade por aí. Novidades sobre casamento, sobre relacionamento, sobre vida a dois, sobre como conviver um com o outro e como, mesmo sendo só você que esteja lutando pelo seu casamento, ganhar um casamento feliz, um casamento que você sonhou, um casamento que você pediu para Deus. Então, eu espero que você tenha gostado muito desse conhecimento que eu compartilhei com você. Eu espero que você faça tudo aquilo que eu te pedi. Eu espero que você reveja esse vídeo se necessário. E mais uma vez eu vou falar uma coisa importante para você. Vem muita coisa boa por aí. Continue me acompanhando nas redes sociais, Alexandre Lourenço, que você vai ficar surpreso com tanto conteúdo que vai transformar a sua vida, mas acima de tudo, transformar o seu ser para transformar o seu casamento.